ninguém me respondeu. Depois eu percebi que, como tudo é energia, eles haviam trancado as energias que passavam pelos canos, tubulações. Então, por mais que eu tentasse, as mensagens não chegavam porque não passavam pelas redes e cabos de internet. Esse formulário da CIA nada mais era do que tentar traçar um perfil de quem eu sou, do que eu gosto, o que eu tenho medo, é, quais são as estratégias que podem usar para me fazer desistir, ter medo, chorar, enfim. Chegamos a esse ponto, a esse nível. Mas estão dizendo que, na verdade, isto não é assim. A CIA veio para proteger os escolhidos. Mentira! Se fosse para proteger os escolhidos, ela ia onde os escolhidos estão. Ela não ia no meu apartamento e no apartamento da minha mãe e ainda me seguir pelos caminhos, porque hoje chegou o relatório da CIA e eu olhei, li todinho, detalhe por detalhe, e não imaginava que estava sendo vigiada e observada da forma como eu estava. Eu já havia tido comentários de um ex-agente da CIA que entrou no YouTube e disse: estão usando o que há de mais moderno, de mais técnico e de mais caro com você. Os agentes mais experts estão lhe vigiando. Eu pensei, com tanta coisa para vigiar, vão vigiar minha janela? Eu brincava, dizia para os meus gatos: entrou, tá brincando com a bolinha? Não toca aí, isso é muito caro, não brinca com isso aí, isso é o brinquedinho deles. Enfim, eu estou contando isso para que vocês montem o quebra-cabeças, certo? Primeiro começou o que eu acho que pode ter sido, já em nome dessa galera, o stalkeamento, né? O hackeamento, há 3, 4 anos atrás. Quando eu consigo sobreviver e chegar até aqui, começa a maldição do narcisismo e da manipulação emocional, da manipulação espiritual, da manipulação psíquica, e da manipulação física, porque o físico chega uma hora que não aguenta. Eu tentei me livrar, mas não consegui. Bom, então ele começou a colocar os vídeos que nós iríamos nos casar. Bom, a minha intuição me dizia alguma coisa depois de que ele foi ao juízo, foi processado. Enquanto ele estava sentado na cadeira dos réus, entra um break news. E esse break news é exatamente sobre o caso Elon Musk que está sentado ali. Ou seja, nós conseguimos, inclusive, prender, entre aspas, colocar a justiça em nome daquilo que a gente nem imaginava que um dia poderia ser, né? Que a gente achava imune, e eles mais imune ainda. Colocamos todos os que participaram no banco dos réus. E ele ficou possesso comigo porque ele achava, dentro das ideias dele, que ele tinha um relacionamento comigo. E eu não deixava de alimentar isso porque eu sabia que um Elon Musk não aparecia toda hora para que a gente pudesse ter alguma informação. Bom, quando teve uma determinada conversa, eu resolvi dar esta conversa porque eu recebi muito claro de que ali estava não só um perigo, mas uma oportunidade
de chegar aonde eu precisava chegar, mas não tinha como, step by step, degrau após degrau. E quando ele disse, não lembro o que também, não sei do que estávamos conversando, eu me antecipei e falei, mas você nem me conhece, nós não nos conhecemos, nós nunca vimos, eu não sei que cara ele tem, eu não sei que voz ele tem, ele não sabe que cara eu tenho, ele só sabe que eu não tenho dentes porque ele começou a me vigiar pela tela da minha televisão que está tapada e pela tela deste computador em que ele deve estar olhando agora. Por isso cai toda hora quando a gente está conversando. Bom, uma outra coisa é que quando entrou o Breaking News, né, que é quando entra uma matéria na televisão muito importante, entrou exatamente quando ele estava sentado no banco dos réus. Ele achou que era culpa minha, né, e que ele tinha me preparado com o professor, ele se autodenomina meu professor, como um professor, e que agora que eu tinha sucesso, eu entrava com o Breaking News. E eu lhe disse, não, isso para nós jornalistas não é sucesso, isso para nós é um reconhecimento, né? Entrar ao vivo e fazer um Breaking News é um reconhecimento, ainda mais num caso como aquele. Bom, mas alguma coisa me dizia que dali vinha algo muito pior. E quando entrou o Breaking News, eu pensei assim, bom, ele agora sabe o que é o Breaking News e o caso em que colocou ele no banco dos réus, ele fez um vídeo exatamente dizendo que o vídeo não era entretenimento, ele era jornalismo, ele era comunicação e que estávamos o quê? E a liberdade de imprensa, e a liberdade de expressão, ou seja, era nem beira no sense. Eu falei, bom, então os jornalistas que estavam do lado de lá e avaliaram o seu produto foram derrubados pelo jornalista que estava do lado de cá. Talvez você tenha que, de repente, dar uma olhada nisso ou então fazer uma revisão quando colocar jornalistas a fazer esta avaliação, porque um jornalista só conseguiu derrubar o que vários haviam tornado praticamente inabalável. Bom, quanto mais as coisas aconteciam, mais vista eu ficava e mais ódio ele tinha. Portanto, o que vocês pensam que é relacionamento, que é namoro, que é o que muitos vídeos colocaram, meu ex, não, meu ex nem, nunca. Eu primeiro não conheço o Elon Musk, ele não me conhece. Nós trocamos algumas mensagens e eu só o mantive como conexão porque eu sabia por intuição e por palavra divina de que eu precisaria de uma pessoa como ele para chegar aonde eu quero chegar. Fique aí até o final que você vai saber. Mas eu sabia que depois disso tudo, alguma coisa ia acontecer, porque Elon Musk não perdoa, ainda mais quem é seu inimigo. Eu tive um despautério e criei uma discussão com o nada, falando de Elon Musk, né? O que gerou certos rumores a nível internacional, inclusive de monges budistas, me avaliando, né? Avaliando a minha posição, meu posicionamento, a minha calma, a minha paciência, a conexão com as palavras, a conexão com um tema e outro, enfim, com relação à crise que eu tive, que foi de gritos e ódios com relação a Elon Musk. De certa forma, não foi totalmente uma teatralização, porque realmente eu estava com muita raiva do que ele estava fazendo. Ele estava me cerceando, eu estava stalkeada novamente dentro do meu apartamento, sem poder usar o celular, sendo
entre aspas, noiva, pronta para casar com Elon Musk. Ainda bem que alguns perceberam que ele já havia visto o lugar onde eu ia morar, o lugar onde eu ia trabalhar, o que eu ia fazer, ou seja, eu não ia mais ser uma escolhida, eu não ia mais ter propósito, ele ia me desenhar, meu design ia ser outro, eu ia ser mais uma refém do que propriamente uma pessoa, mais uma do maldito cerceamento emocional, psíquico e espírita. Bom, dizendo isso, o que eu quero dizer? Que, na verdade, nós nunca tivemos relacionamento algum. Eu não tenho absolutamente nada com ele. Se eu alimentei alguma coisa, ou ele alimentou, isso foi por conta própria. Eu simplesmente, diplomaticamente, o mantive como conexão, porque a hora certa iria chegar. E chegou. Na semana passada, ele me disse alguma coisa que eu não lembro, e eu falei, bom, então nós precisamos nos conhecer, porque você não sabe que cara eu não sei nem que cara você tem, nem que voz você tem, nem que cheiro você tem, e você quer casar comigo. Você sequer perguntou quem eu era e você não sabe nem o número do meu telefone. Bom, e ele disse, isso tem que ser antes de 18 de outubro. Quando ele falou 18 de outubro, a minha intuição gritou mais alto e falou: ele vai fazer alguma coisa. Ou ele vai fugir, porque vai ter outro processo, ou ele vai fazer alguma coisa. Mas está planejado. E eu estava virtualmente conversando sobre isso. Quando outras pessoas apareceram, não sei da onde, nem sei quem eram, e ele disse: não, só vou eu e ela para nos conhecermos. Eu vou enviar o que eu posso. Bom, onde ela vai ficar? Eu não sei. Ou seja, ele não sabia. O jatinho vem buscar, ou seja, eu quero trabalhar com um determinado propósito, mas pretendo me casar com um bilionário que anda de jatinho, ou seja, no sense. Mas eu fiquei quieta só ouvindo, porque eu falo demais também quando tenho que falar, mas eu tenho 2 ouvidos e eu estava ouvindo. Quando ele disse 18 de outubro, porque eu estou com um sentimento, e quando eu tenho esse sentimento, é uma profecia de que alguma coisa pode acontecer. 18 de outubro é uma data muito importante nos Estados Unidos, que eu não sei o que significa. Bom, tinha que ser antes do 18 de outubro. E isso me prestou muita atenção. Quando ele disse temos que ser só nós dois, eu pensei, eu tenho medo de ficar sozinha com ele, mesmo tendo um piloto. Eu tenho medo. Quando ele disse, pois é, mas ela não tem os dentes, ela pode se sentir mal, ela também não tem roupa, pode se sentir mal, como se eu fosse. Eu estou realmente numa situação bastante difícil por conta já desse hackeamento, mas intelectualmente eu não sou nenhuma coitadinha como ele queria deixar transparecer. E aí eu percebi que alguma coisa estava planejada para acontecer. Eu, Elon Musk, no jatinho, sozinhos antes do 18 de outubro. Ou seja, aquilo já estava planejado. Eu imediatamente respondi: você tem razão, toda razão, e eu concordo com você. Nos encontraremos depois. E eu saí. Quando eu saí daquela reunião virtual em que eu estava no jatinho, eu comecei a planejar o que já estava acontecendo, ou seja, ele estava me vigiando, a CIA estava me vigiando, já havia me colocado sob uma pressão emocional,
aquele 18 de outubro, o jatinho, só eu e ele. Eu havia entrado com break news, eu havia derrubado o grupo que fazia a manipulação no programa. E aí vem não só a determinação, né? Vem a visão. Eu comecei a visualizar o que poderia acontecer ou o que eu poderia fazer. Bom, daquele momento em diante, ele começou a ficar mais seco, mudou e não enviou mais mensagens. Isso para mim, não enviar uma mensagem de Elon Musk naquele dia já foi uma grande mensagem. Então, eu comecei a me preparar porque alguma coisa ia acontecer. 18 de outubro, 2 dias depois, ele entra com aquilo que seria o final do mundo dos humanos e a era IA. Aquela mesma IA que ele dizia, a IA vai acabar com os humanos, a IA vai acabar com os humanos. Ele já estava nos preparando. E eu, em contrapartida, comecei a preparar aqui no YouTube vocês para interpretar aquilo, o que eu dizia como sendo a fundação. Se alguém não percebeu nos vídeos dele, ele falava muito em que eu participava da fundação com ele. Eu era uma das peças-chave da fundação com ele. Que fundação é essa? O que faz essa fundação? Onde está essa fundação? Essa fundação é beneficente? O que é essa fundação? A fundação, na verdade, que eu propagava e que deixava ele postar os vídeos dele para mim, era um indício de que eu queria alertar a todos de que Elon Musk iria fazer alguma coisa e que esta coisa unia a mim e a ele, ou seja, prestem atenção no que vai acontecer, porque algo vai acontecer comigo, porque a fundação era sempre nós, eu e ela vamos fazer, eu e ela vamos fazer. Mas parece que as pessoas não se alertaram e não prestaram atenção nisso. Quando foi 2 dias depois, ele entra com o fim do mundo e o fim dos humanos, a era IA. Quando eu vi o desenrolar do que era a machine dele, a máquina dele, e tudo o que ele dizia, não pode se mexer, não pode respirar direito, não pode fazer tuk-tuk, não pode fazer barulho, porque se fizer barulho, qualquer tipo de movimento que exerça energia, e energia tem força, tem poder, energia move, faz barulho, a máquina se ligaria sozinha e os movimentos das engrenagens separadamente começariam a funcionar, o que poderia causar um bug antes dele sair de cena. Eu interpretei aquilo no início como sendo exatamente o que eu havia intuído. Ele vai sair de cena para não ter que cumprir com o que ele sabe que vai acontecer. Mas foi pior ainda do que isso, porque quando ele começou a descrever tudo o que estava acontecendo e o que seria o final dos humanos e o início da era dos IAs, o que ele descreveu foi exatamente o que eu comecei a falar lá no início, que foi uma espécie de aplicativo para auxiliar, ajudar aquilo que é um dos meus grandes objetivos aqui e em qualquer lugar, de defender com paz, dignidade,
honra e verdade. E por isso usei a conexão de Elon Musk, que é falar de uma coisa que ninguém fala, mas que nós precisamos falar e com urgência. Transtorno de humor bipolar. O que o transtorno de humor bipolar tem a ver com tudo isso? Tudo. Eu tenho transtorno de humor bipolar. Há 30 anos eu fui diagnosticada pelo Dr. Maurício Lima, que na época trabalhava no laboratório da Pfizer, eram os coordenadores do laboratório da Pfizer. A Pfizer que produz a pílula da felicidade, chamada Prozac, e que está localizada em Londres, na Inglaterra. Muito bem. Ter transtorno de humor bipolar é um dos transtornos mais difíceis de serem diagnosticados. Demora de 15 a 20 anos para que um transtorno de humor bipolar seja diagnosticado como transtorno de humor bipolar, ao invés de uma simples depressão, um borderline, uma crise de euforia, enfim. Enquanto isso, a pessoa vai sofrendo. E ela não vai sofrendo umas dorzinhas de cabeça. Como eu tive um lar disfuncional, um pai depressivo, que na época sofria de maníaco depressivo, esse transtorno ele é hereditário e genético e não tem cura. Eu cresci em um lar disfuncional, uma mãe narcisista e um pai depressivo. Naquela época, ninguém dava bola para as crianças, muito menos levava a psicólogos ou pensava em TDAH. Bipolaridade era uma coisa que sequer existia. O meu pai, por ter maníaco depressiva, na época não se percebia que os dois polos, se bipolar não é ter duas caras, bipolar são dois polos, o polo que vai para cima e o polo que vai para baixo. A depressão é o polo que vai para baixo e a euforia o polo que vai para cima. As pessoas bipolares, elas não vivem em um polo só a vida inteira. Elas oscilam entre um polo e outro, e é isso que, além de ir matando aos poucos, vai enlouquecendo e vai fazendo com que ela seja, segundo a Organização Mundial da Saúde, o transtorno psíquico, mas na verdade ela é um transtorno neurobiológico que mais suicida no mundo, de 30 a 40 pessoas por segundo. Portanto, enquanto nós estamos aqui fazendo este vídeo, vocês imaginem quantas pessoas já cortaram a sua própria vida por conta de um desespero desses. Eu sei porque eu estive neste lugar durante muitas vezes e só não tirei a vida, só estou aqui por conta da minha fé, da minha obediência, porque só Deus que dá, só Deus que pode tirar. Mas muitas e muitas vezes eu olhava para aquele monte de caixas de remédios e pensava, se eu tomar todos eles, alguma coisa pode acontecer. Que isso não sirva de ideia, embora eu acho que tenha usado as palavras erradas. O que eu sempre penso é, enquanto o pensamento está aqui, ele é só um pensamento. No momento em que ele é falado, ele torna-se uma coisa real. Portanto, a palavra é uma das armas mais letais que existe. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. Há muito tempo que eu tento repercutir a ideia e popularizar o transtorno de humor bipolar, porque nós somos muito rechaçados.
Se nós vamos fazer um exame de sangue e nos perguntam no laboratório, você usa medicação? Uso. A primeira coisa que você fala é, uso lítio. Os olhos ficam deste tamanho. O lítio foi criado agora eu não lembro, entre a década de 50 e de 70, por um médico psiquiatra num hospital psiquiatra para prisioneiros, em que ele ficava observando o que acontecia e um belo dia ele resolveu dar um sal de lítio e começou a ver o que acontecia. E esse sal de lítio começou a estabilizar o humor daquelas pessoas. Quem vivia muito deprimido, começou a estabilizar. Foi a primeira medicação, a medicação que realmente nos salva. Mas o bipolar ele não toma só lítio e ele não toma antidepressivo. O bipolar que toma antidepressivo, ele fica o que a gente chama de virada. Ele pode virar da euforia, ou seja, daquele que acha que é Deus Todo-Poderoso, que fica 5 dias sem dormir, 5 dias sem comer, com 20 projetos ao mesmo tempo, 40 pastas abertas no computador. Este é a euforia. Eu estou dando um exemplo raso, porque a euforia pode destruir vidas, destruir heranças, destruir famílias. E a depressão é quando o cérebro passa a depressão no bipolar ela não está ligada à tristeza. Muitas vezes o deprimido está na cama sem conseguir se mexer, fazendo xixi na cama, inclusive, sem conseguir se mexer, mas ele não está triste. O que ele tem é o cérebro passa a desligar o plug de cada um dos servidores, ou seja, das partes baixas, dos braços, enfim, ele começa a se desligar. Por quê? Porque ele recebe uma informação dizendo o seguinte: a partir de agora, nada mais funciona. Bom, então se nada mais funciona, eu não tenho mais nada o que fazer aqui, eu vou começar a desligar. E esse desligamento, que parece realmente um interruptor de luz, ele pode durar de 5 a 10 dias. Depois, o bipolar começa aos poucos a se reerguer e a produzir determinadas substâncias. O que na verdade é a bipolaridade? A bipolaridade, que é um transtorno neurobiológico, ela é um tripé. Ela começa, hoje em dia, eles já conseguem mapear o cérebro humano, principalmente detalhadamente no transtorno de humor bipolar. Porque o transtorno de humor bipolar, ele tem tipo 1, tipo 2, ciclotímico, eutímico e por aí vai. São milhares e milhares de temas. Para vocês terem uma ideia, alguém que nasce com síndrome de Down vem com 3 genes, ou seja, 3 genes de neurotransmissores geneticamente modificados. 3. Hoje em dia já se pode fazer uma cirurgia e retirar um daqueles que não estão servindo. Se ficarem os 2, este indivíduo que nasceu com síndrome de Down passa a se tornar o que a nossa sociedade chama de normal. Nós, bipolares, nascemos com de 220 a 230 neurotransmissores geneticamente modificados. 220 a 230, ou seja, o nosso cérebro não tem absolutamente nada de normal. E não só o nosso cérebro não é normal, segundo os próprios psiquiatras, como ele, além de não ser normal, ele funciona também de forma anormal. O que ele faz? Ele se retroalimenta ou ao contrário, ele se destrói. Por quê? Porque nós vivemos entre 2 polos, a euforia e a depressão. Ao contrário do que muitos pensam, é a depressão que causa o suicídio.
Na verdade, é a euforia que causa o suicídio. Porque a pessoa fica tão desesperada, porque a depressão, você se toca embaixo de uma coberta, tapa a cabeça, ou toma um dos remedinhos que a gente toma, ou para ou um ansiolítico, ou uma quetiapina, tô dando até nome farmacêutico, quetiapina para dormir, e enfim. Agora, a euforia, ela nos deixa com uma vontade e uma gana por viver muito além do normal. Isso é por conta das substâncias neuroquímicas, porque a cada ação ou não ação que nós fizemos, o nosso cérebro produz substâncias neuroquímicas. São essas substâncias que fazem com que as pessoas tenham ou transtornos mentais, ou doenças psíquicas, ou simplesmente que mudem de fase e polo durante a bipolaridade. A bipolaridade, ela pode ser conhecida tanto pelo seu pelo seu fascínio, né? Pelo seu fascínio, como pelo seu perigo, pela sua destruição. Ah, mas não pode fazer nada, não pode fazer uma cirurgia? Não, não podemos. Por quê? Porque somos nós, os bipolares, que trouxemos geneticamente, biologicamente, desde que o mundo é mundo, determinadas partes do cérebro que só nós podemos, não só geneticamente, como agora me faltou a palavra, passar, como por exemplo, só nós trouxemos o gene da criatividade. Não que os outros não tenham, os outros vêm, mas nós trouxemos The Matrix. Nós trouxemos um relógio chamado, agora até me esqueci o nome aqui, vou dar uma olhadinha, porque as pessoas confundem muito com relógio biológico. Na verdade, o maestro, relógio maestro. O relógio maestro, ele é responsável por trabalhar o relógio biológico, para nos dizer o que é dia e o que é noite, porque isso é muito difícil na vida de um bipolar. O bipolar, ele não entende o que é dia e o que é noite. O que é noite, por exemplo, é quando a escuridão começa a bater no olho, que envia para o cérebro uma mensagem, e aí a pessoa sabe, bom, é noite. E o dia, a mesma coisa. Para nós não é assim. Só que esse relógio maestro, na grande maioria das vezes, ele está quebrado dentro do nosso cérebro por conta das euforias, por conta da quantidade em demasia das euforias. Mas as euforias não nascem do nada. As euforias nascem da quantidade desregulada da formação e da produção de determinadas substâncias químicas, como, por exemplo, dopamina, noradrenalina, serotonina. E neste caso do aplicativo, o Elon Musk coloca na própria máquina, o que me chamou mais a atenção é que ele coloca a dopamina como uma ignição para que aquilo ligue e saia. Quando eu escrevi o projeto, inclusive com desenhozinhos no banheiro, quando eu terminei, eu pensei assim, eu vou enviar para Elon Musk, para a Neuralink. Ao mesmo tempo, uma voz me falou aqui ao lado, não, você não sabe quem são, você não sabe o que é. Se isso cair em mãos erradas, alguém pode destruir o paciente e transformá-lo num IA. E foi exatamente o que eu pensei e foi exatamente o que ele fez com o projeto.
Bom, aí vocês vão se perguntar, sim, mas como é que ele ficou sabendo do projeto? Ele ficou sabendo do projeto aos poucos, mas como ele é muito perceptivo, assim como eu, ele se deu conta de que ali estava o que ele podia destruir. Não só destruir o ser humano, mas destruir aquela pessoa com a qual ele falava, que sou eu, que ele quer destruir a todo o custo. E hoje, mais ainda, ele vai querer me destruir e sabe-se lá o que é que vai me acontecer. Mas eu já deixo gravado que, se me acontecer alguma coisa, vocês já sabem a quem denominar, certo? Se me acontecer alguma coisa, fica muito claro. E eu acho que conversando com ele, eu falei, eu ia, antes de perceber a totalidade da doença e a gravidade em que ela está, porque ele já se tornou uma pessoa bastante agressiva, violenta, passou da manipulação para praticamente para psicopatia, patologia, então se tornou realmente uma pessoa bastante perigosa. Portanto, eu tenho levado durante tanto tempo essa diplomacia, embora muita gente me envie vídeos dizendo assim: como é que você pode ainda se dar com esta criatura? Muitas vezes eu não tenho como explicar, mas na verdade esta criatura ela está sendo usada a meu favor para que, através do nome dela, da conexão dela, do nome dela, embora todo mundo saiba que ele é o Devil, que ele não presta, que ele é um manipulador, a gente consiga chegar onde a gente quer chegar. Aí é que está o que a Oprah falou, né? Isso chama-se visão, ou seja, eu vi nele um degrau após degrau para que eu pudesse chegar hoje aqui e falar sobre transtorno de humor bipolar, certo? Que atinge a mim e atinge a milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro e milhares de escolhidos e de gente que está aqui no YouTube louca para falar alguma coisa, para pedir algum conselho, para desabafar e não sabe como. E esse é um dos meus propósitos: ajudar a quem precisa, com a verdade, com fatos, com paz, sem manipulação, sem enganar ninguém. Eu estou simplesmente usando a conexão Elon Musk. Mas quero deixar claro, eu não tenho absolutamente nenhum tipo de relação com ele, muito pelo contrário, nós somos inimigos mortais. Mais do que inimigos mortais, ele não só tentou me calar a voz, como ele me stalkeou, ele tentou me apagar visualmente e me falaram que ele cogitou, inclusive, de acabar fisicamente. Bom, então, quem tem transtorno de humor bipolar normalmente também tem transtorno de déficit de atenção. Aí é bastante complicado distinguir um do outro, porque o transtorno de humor bipolar ele faz com que as pessoas elas tenham fuga de ideias. E o transtorno e o déficit de atenção, ele não é fuga de ideias. Muito pelo contrário. Quem tem transtorno de déficit de atenção, as pessoas pensam que não tem atenção em nada. Muito pelo contrário. Ela coloca muita atenção em determinado assunto que a interessa, enquanto o resto fica a ver navios. Então, por isso, eu conheço um pouco, bastante de alguma coisa. Eu tenho um grande vício em conhecimento, porque eu acho que conhecimento é poder e conhecimento salva. E o conhecimento, ele nos dá mais respaldo para visão. Quando eu conheço determinada coisa, quando eu avalio determinada coisa e determinada situação, eu tenho como saber não manipular, mas eu tenho como saber usar aquela conexão
se for uma pessoa, ou aquela situação a meu favor para determinado assunto que vai beneficiar outras pessoas. Então, através do Elon Musk, que fez o grande favor de usar o meu estereótipo do que seria o design de um dispositivo que beneficiaria um paciente de bipolar, né? Para diminuir o número de suicídios e o sofrimento bipolar, porque o cérebro do bipolar, como eu comecei a falar, ele não só é diferente, como ele atua de forma diferente. O córtex frontal, por exemplo, que é aqui, ele é responsável por memórias recentes e principalmente por tomadas de decisão, certo? Mas muitas vezes ele está desconectado. Por que ele está desconectado? Porque o próprio cérebro desconecta por conta das substâncias. Então, nós somos um tripé, o nosso cérebro é um tripé. Então, nós temos as amígdalas, que não são essas aqui, é a amígdala cerebral, a amígdala. A amígdala passa para os neurotransmissores. Os neurotransmissores são os mensageiros e os neurônios a mensagem, certo? Exatamente como eu. Eu sou uma mensageira, mas a mensagem está no Altíssimo. A mensagem vem dele e a mensagem chegará. Eu só sou a mensageira. Então, os neurotransmissores são mensageiros. Então, a amígdala, ela passa para os neurotransmissores alguma mensagem. E ele produz dopamina, noradrenalina, serotonina. O problema é que a dopamina com a noradrenalina, ela deixa sempre 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, um bipolar em estado de alerta. Porque essas duas substâncias, elas não conseguem, você não consegue desaparecer com ela e aparecer depois com a medicação ou com qualquer outra coisa, não. Então você vive sempre num estágio de alerta, o que é um desgaste para o cérebro terrível, um desgaste emocional horrível e um desgaste físico terrível. Além disso, você está gastando o seu cérebro. O cérebro gasta? Gasta. Gasta e muito, principalmente o de um bipolar. Um bipolar vive 10 anos a menos do que uma população, entre aspas, considerada normal. Por isso, nós temos que nos preocupar e aproveitar esta chance que o bilionário nos deu, porque o bilionário hoje, neste dia 21 de outubro, ele entra com a Breaking News. O bilionário acaba de ajudar os escolhidos a divulgar e transgredir com relação ao transtorno de humor bipolar. O tiro que ele achou que saía pela culatra, na verdade nos beneficiou. Porque quando eu vi o que seria o case dele, era o mesmo que eu havia criado com algumas adaptações. Eu fiquei desesperada na hora, porque eu entendi literalmente que aquele era o checkmate, o golpe de mestre, o break news em que ele estava me dando. Eu estava sozinha com o gato em casa, era de manhã, eu fiquei desesperada, porque eu me vi colocando a humanidade em risco. E eu fiquei desesperada e aquilo saiu do controle. Até que eu comecei a centrar de novo, silenciar e comecei a me sentir um pouco mal. Enfim, talvez tenha sido o próprio espírito, porque ele também faz manipulação espiritual. Talvez tenha sido o próprio espírito ou a quantidade de substâncias que foram despejadas em cascata naquele exato momento, como a dopamina, por exemplo. Existem outras tantas substâncias, cada uma faz uma determinada coisa, cada uma delas precisa mandar a mensagem. E a mensagem do neurotransmissor, através da substância, vai para o neurônio. E o neurônio vai para a
a amígdala manda uma mensagem para a tireoide, aliás, para o hipotálamo, e o hipotálamo manda para a suprarrenal. E aí nós funcionamos. Mas nós não funcionamos assim. Porque nós não temos essa disciplina cerebral e eles não funcionam. E aí o carteiro fica cheio de carta, cheio de mensagem, cheio de Instagram, cheio de WhatsApp e não são distribuídos. E quando eles não são distribuídos, nós não funcionamos. Portanto, muitas das habilidades dos talentos também que eu consegui desenvolver é porque como eu abri para ser bipolar, normalmente é de 20, 18, 20, 25 anos, quando criança, alguns psiquiatras costumam dizer que eu não tenho mais um cérebro, tenho um algoritmo. Eu comecei a trabalhar o meu cérebro a meu favor. Hoje não seria mais um algoritmo, seria um cérebro IA. Então ele vai à frente, além dos talentos, das intuições. E aí eu consegui, através de um dos meus gatos, que são sagrados, né? E a minha gata começou a ficar comigo e miar. E eu pensei, bom, se ele é de Devil, como um Devil vai transformar um mundo humano num mundo em que ele passa a chamar de o mundo dos sentidos? A gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Se ele não conhece os sentidos nem os sentimentos, como é que ele vai criar um mundo dos sentimentos, né? E aí foi deixado um pedaço do cérebro, que seria a fonte. Essa fonte passaria a energia para a IA, e a IA transcodificaria em sentimentos. Ele estaria com 5 pessoas no que ele consideraria a nave espacial dele, o mundo IA dele, e cada 5 pessoas, cada uma teria apenas os sentimentos básicos ou subjacentes. Bom, eu comecei a trabalhar então mais do que rápido, como se fosse o meu cérebro, já que eu percebi que aquilo ali era, na verdade, o meu cérebro. Porque quando eu encontrei, passei para ele, eu ainda disse, ele perguntou, a única coisa que ele perguntou foi, por que não enviou? Eu não enviei porque eu fiquei com medo que caísse nas mãos erradas e nas mãos erradas ela poderia se transformar e, em vez de uma salvação para os pacientes, transformar os pacientes em IAs. Na verdade, eu estava entregando a informação para justamente aquele único que não deveria sequer saber daquela informação. Porque ali estava. Por isso ele está usando que nós fomos, nós somos coautores. Eu não sou coautora de absolutamente nada, a não ser de um aplicativo para salvar vidas, assim como a minha. Porque eu fiz o aplicativo tal qual eu gostaria de encontrar um aplicativo para mim, para diminuir o meu sofrimento. Porque o bipolar é um dia de cada vez. Para cada dia que se abre o olho, é mais uma noite a vencer. A verdade é essa, mais uma noite a vencer. A gente não sabe como será o dia e nem se a gente chega à noite e como essa noite será vencida. Mais uma noite a vencer. Então, quando eu percebi, eu comecei a correr atrás e fazer exatamente o que ele dizia ali e que era compatível com o que eu havia escrito. Quando ele usou a palavra dopamina, ficou mais claro do que nunca para mim. Eu saí correndo e, mesmo em torpor, eu usei dopamina. Eu usei dopamina e a dopamina começou a agir no meu cérebro, sem ter que ter tomado uma outra medicação. Eu tomei dopamina. A noradrenalina já estava a 1000 em cascata, porque eu estava com medo, eu estava freada, né? Se nós já somos freados por natureza, eu estava freada.
E tudo o que se passava eu comecei a utilizar como se o meu cérebro fosse. Então eu percebi que aquilo que ele criou, ou que ele disse que criou, não existe. Porque se ele deixou uma parte do cérebro usado como fonte até que a IA se torne totalmente, totalmente livre para fazer o que quiser, aquela fonte, se alimentada com sentimentos e com sensações, ela não desaparece, porque o cérebro ele só mata aquilo que ele acredita já estar morto. E se aquela fonte continuar sendo alimentada, ela não morre nunca. E a IA não é alimentada nunca. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu posso estar dando o ouro para o inimigo. O que eu quero dizer é que o que vocês tiveram agora foi uma informação muito rasa e muito rápida sobre o que é a bipolaridade, o que faz a bipolaridade e as substâncias que ela usa. Para que possam entender que aquilo ali, por A mais B, eu provei, embora eu não seja engenheira, não seja técnica, não seja jornalista e advogada, eu comprovei e provei no meu próprio cérebro e com raciocínio lógico, que aquilo ali não funcionaria. Sequer a ignição funcionaria se a fonte estivesse bem alimentada. E o mundo dos sentimentos, feito por alguém que não tem sentimentos, jamais poderia vingar. E muito menos aquilo ali. Bom, o que é o cérebro de um bipolar? O cérebro de um bipolar é uma casa em que o alarme está estragado, disparado, e que qualquer coisa que toque e faça barulho, uma folhinha que cai no chão, a patinha do gato que passa, ela libera, ela liga, que a gente chama de acionar, o que a gente chama de. Enfim, não vamos entrar nos méritos da questão. Ele usou as mesmas expressões. Então, as pessoas que ele disse estarem ali, elas não poderiam, só poderiam respirar e muito baixinho. Elas não poderiam fazer barulho nenhum, eles não poderiam fazer barulho nenhum, qualquer tipo de barulho estaria ligando os sistemas. E para ligar os sistemas, imaginamos então o cérebro de um bipolar. Na verdade, o que ele criou foi um cérebro de um bipolar que para um visionário, né, pode parecer uma saída para a criação de um mundo IA. Bom, eu quero deixar bem claro que eu jamais fui amiga de Elon Musk, jamais encontrei Elon Musk, jamais namorei Elon Musk, nunca o vi, nunca falei com ele, ele não tem meu telefone, ele não. Esses posts, esses vídeos de casar, isso não é verdade, isso foi alimentado pela minha parte, e aqui está a prova para que ele visse. Isso foi alimentado e cada vez é alimentado de uma forma diferente para não perder a conexão, porque além do medo terrifiante que eu tenho dele, eu tenho medo que ele faça algo com os escolhidos, já que ele está circulando nos principais meios e instituições, e que com essa obsessão e essa inimizade que nós temos, certo? Que de amizade nós não temos nada, muito menos de romance e de amor. Isso tudo é uma alimentação para a conexão, é uma diplomacia, é uma saída encontrada. Alguns vão dizer, mas isso não é verdade. Nem sempre a gente precisa
usar a verdade nua e crua. Olha, eu vou te usar como step by step, porque eu tenho um projeto para atingir aqueles que são vulneráveis, sofríveis, as famílias muitas vezes abandonam, os casamentos se desfazem, eles vivem em sofrimento e são os que mais se suicidam no mundo. Ok? Não, ok? Não. The God is Ele. Eu não sou absolutamente nada. Então, eu usei a disciplina de estudar, de pensar, com a visão de saber quem ele é, observar o que ele faz, como ele faz, as palavras que ele faz, os textos que ele usa, certo? Para usar as mesmas linguagens que ele, para convencê-lo de que eu posso sim ser a próxima wife dele, já que o mundo dele não existe, certo? Com exceção da maldade. E através da fé, que é eu acredito que as coisas vão acontecer mesmo sem eu ter visto. Ou seja, eu acredito que eu vou conseguir chegar aos bipolares e a humanizar quem tem os transtornos de humor bipolar com essa minha missão, com esse meu propósito, nesta rede social e em outras. Mas eu não havia pensado que o trabalho árduo e duro seria justamente ser quem eu sou, com os princípios que eu tenho, com as ideias que eu defendo, o propósito que eu defendo, ter que diplomaticamente me unir, entre aspas, a Elon Musk, que é uma das pessoas, para mim, mais tristes e deprimentes. Eu tenho muita pena desta pessoa, que é um sentimento que não é nada nobre, mas eu tenho muita pena do ponto que ele chegou, tenho muita pena realmente, para poder chegar onde eu cheguei. E o dia foi hoje, o momento não foi ontem, não é amanhã, o momento foi agora. Então, breaking news: Elon Musk tenta me incriminar, mas o tiro sai no pé. O que ele fez para me incriminar com o projeto do final do mundo de humanos para IA, como co-criadora, na verdade foi usar a imagem dele, step by step, para influenciar e me colocar aqui onde eu estou para falar sobre bipolares. Então, o que eu pretendia, que era deixar a minha visibilidade fora de cena, no silêncio total, eu precisei sair do silêncio. Isso chama-se disciplina, visão, trabalho árduo e fé, que foi o que a Oprah falou. 4 razões para o sucesso. O sucesso foi dado. Elon Musk foi que deu o breaking news de hoje. Hoje nós começamos a falar sobre transtorno de humor bipolar, o transtorno que mais suicida no mundo, o transtorno que mais enlouquece qualquer tipo de pessoa. Um dos piores transtornos a serem diagnosticados e um dos piores transtornos a serem
tratados. Então, eu espero que todas as pessoas que vejam esse vídeo percebam a veracidade no que eu falo e comparem o que eu estou dizendo com o que está sendo persuadido, estou usando até uma palavra leve, o que está sendo feito do outro lado pelo inimigo. Na verdade, não existe absolutamente nenhum tipo de relação. E nem poderia existir, porque nós somos água e vinagre, água e vinho. Portanto, foi por este motivo em que eu resolvi me tornar visível, resolvi ter este canal para atender a demanda dos bipolares e de quem quer mais que seja, e principalmente deixar esclarecido que hoje a break news foi de Elon Musk, mas infelizmente o que ele tentou me colocar como coautora de um projeto para acabar com os humanos, transformar em IA, nada mais foi do que exatamente o que eu previa e o meu objetivo, que era conseguir um lugar ao sol para poder falar de bipolaridade. E só pude falar de bipolaridade contando a questão do aplicativo, que ele simplesmente roubou as informações as quais eu passei e as quais eu tinha tanto medo de que chegassem nas mãos erradas, porque iam transformar os humanos em IA. Ok? Então, está dado o recado, The Breaking News. E até a próxima.